O livro ele é bem extenso, então eu acho que esse vídeo deve ficar um pouquinho grande. Oi gente, eu sou o Gabu Camacho, sou jornalista, futuro psicanalista, e hoje eu vim aqui para fazer uma análise psicanalítica de Sol da Meia-Noite, o Crepúsculo na visão do Edward. E eu salvei, enquanto eu lia o livro, né, eu salvei alguns pontos que são legais a gente debater para fazer uma análise psicanalítica desse livro. Eu sou, assim, doido por Crepúsculo, sempre fui o louco do Crepúsculo. E quando saiu esse livro, eu já logo quis ler. E eu nunca li sob essa ótica da psicanálise, mesmo porque quando eu li Crepúsculo eu era criança. E daí depois, quando eu fui ler Sol da Meia-Noite, eu tava estudando psicanálise, tava um pouquinho avançado já na formação. E eu pude ir percebendo alguns pontos que são legais a gente ressaltar e que geravam muita dúvida entre as pessoas. Logo no começo do livro, né, nas páginas iniciais, tanto de Crepúsculo quanto de Sol da Meia-Noite, a gente já vê que a Bella sonha muito com o Edward, né? E quando a gente estuda psicanálise, a gente sabe que os sonhos, a grosso modo, são um desejo do inconsciente. Então a gente já sabia aí, logo nesse começo, que a Bella estava desejando o Edward. A gente não sabe qual era o tipo de desejo dela, ou o que ela desejava especificamente com o Edward. Ela não sabia a nível de consciência ainda isso, ela não tinha se dado conta, mas a nível inconsciente ela estava ali desejando o Edward, querendo se aproximar do Edward, talvez como uma amiga ou por curiosidade, porque ela era muito curiosa com relação ao Edward. A gente vê uma análise do Edward também, que eu marquei aqui pra gente ver, que ele se torna um pouco obsessivo, um pouco não, muito obsessivo com relação a Bella. Um dia que ele deixa ela sozinha, que ele precisa caçar com o Emmett, se eu não me engano, que ele vai se afastar da cidade, não sei o que. Ele fica... Meu Deus, o encanamento da rua dela pode estourar, podem aparecer vampiros na... Ele sente aquela necessidade, aquele desejo muito grande de observar a Bella durante a noite. Então ele se torna obsessivo, ele se torna compulsivo com aquilo. Ele não sabe qual a probabilidade de um encanamento de gás estourar. A gente sabe que com a Bella, levando em consideração tudo que acontece com ela, é bem grande. Mas ele começa a criar várias situações na cabeça dele. Meu Deus, vai acontecer isso com a Bella se eu deixar ela longe. E ele quer proteger ela, quer estar ali por ela. E isso é muito importante a gente perceber também, que o Edward, ele, em todo o livro, ele é muito obsessivo. Ele tem um perfil até um pouco neurótico, porque ele quer controlar a todo momento as circunstâncias. Ele se culpa muito, ele tem aquela culpa muito grande por querer controlar as coisas que acontecem, por achar que tudo é culpa dele. Tudo que acontece com a Bella é porque ele não foi suficiente pra proteger a Bella. Porque a gente via isso em Crepúsculo e a gente falava, bom, ele só é super protetor. Mas quando a gente entra na mente dele em Sol da Meia-Noite, o negócio fica, meu Deus. Bom, prosseguindo, a gente tem, logo no começo também, o Edward brigando com ele mesmo, né? Aquele momento em que ele pensa em várias maneiras de matar a Bella dentro da sala de aula, que ele acha que ele pode facilmente matar todos os seres humanos, ou ele pode atrair ela pra fora da sala, e ele pensa em várias possibilidades do que ele pode fazer, ou ele pode ir na casa dela à noite pra atrair a Bella e matar. E isso se torna uma briga muito grande na cabeça dele, e a gente pode analisar pelo ponto de vista mesmo do aparelho psíquico de alguém. A gente sabe que o nosso aparelho psíquico é formado basicamente por 3 instâncias, que é o superego, o id e o ego. A grosso modo, o id é aquela parte da nossa mente que é totalmente inconsciente e ela vai soltar ali desejos, pulsões, coisas pra fazer sem ligar pra regras sociais. Esse negócio do Edward de encontrar formas de matar a Bella, como que ele pode atrair a Bella, como que ele pode fazer, o que ele vai fazer, é uma forma do id dele falar assim, vai lá, faz. O id é como se o diabinho na nossa orelha, vai, faz isso, faz aquilo. E do outro lado tem o superego dele, que são as regras, são as morais, aquilo que ele constrói pra vida dele, que é como se fosse um anjinho aqui, um de cada lado. E o superego dele fica falando assim, vai. Não, Edward, você consegue. Não, olha tudo que você construiu. Olha tudo que o Carlyle construiu pra família de vocês. Olha o que vai acontecer com a família. E acontece muito essa briga, essa dualidade dentro dele durante todo o livro. E tem o ego dele, que é quem ele se apresenta, e é responsável por mediar essas coisas. Então tem sempre as pulsões do id de um lado, aqueles desejos. Vai, mata Bella, faz isso, faz aquilo, pega sangue dela, experimenta mesmo. E o superego do outro lado. Você vai destruir sua família, você vai destruir tudo que o Carlyle construiu, você vai estragar tudo. E ele fica nesse meio, tipo, meu Deus, será que eu vou matar a Bella e fazer tudo que eu não devo fazer? Ou será que eu vou conseguir seguir as morais? E todo mundo tem isso dentro da gente. Sempre tem um anjinho e um demônio do nosso ombro que vão mediar as coisas do dia a dia. E a gente, como ego, né, a gente tem que pegar. A gente tem que satisfazer nossos desejos, mas a gente tem que satisfazer os desejos de uma forma que seja socialmente aceita. Então o Edward, ele vai procurando formas de satisfazer o desejo dele de uma forma socialmente aceita. Então ele começa a dormir na Bella, pra ele conseguir
se acostumar com o cheiro dela e não ficar com aquela pulsão muito forte. Ai, mata ela, vai matar ela, mata ela, mata ela. E ele vai tentando de várias formas. Daí tem uma hora até que ele fala assim que a mente domina a matéria. Porque ele consegue, o ego dele, a parte que ele se mostra, consegue mediar as pulsões do Id, que tem a pulsão de que quer matar a Bella, e tem a compulsão também, a pulsão dele querer estar com a Bella pra sempre, porque ele ama a Bella. Então tem essas duas pulsões que brigam, tem o superego ali falando e ele tem que mediar. Então ele vai encontrando formas, ele fala a mente domina a matéria. Então tem uma hora que essa parte que ele fala a mente domina a matéria, é a parte que ele fala assim, bom, estou conseguindo pegar os desejos que o Id coloca pra mim, pegar as regras sociais do superego, encontrar um ponto comum e fazer o que eu quero. E é isso que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida, né? Encontrar um ponto comum. E teve uma questão também que eu vi muita gente perguntando, principalmente quem conhece psicanálise, que, ai meu Deus, o Edward escuta pensamentos. O Edward escuta pensamentos, mas será que ele escuta o inconsciente da pessoa também? Ou será que ele escuta só a parte consciente? Ainda pensando no aparelho psíquico, a gente tem o nosso consciente, que é aquilo que está na nossa mente naquele momento. Tem o nosso pré-consciente, que é o que não está na mente naquele momento, mas pode ser acessado a hora que você quiser, um número de telefone, por exemplo. E tem o inconsciente, que é o grande lixão da nossa mente. É aquela parte que a gente não acessa, é aquela parte que às vezes vem pra consciência por meio de sonho, por meio de um ato falho, por meio de várias coisas e que a gente tem que desbravar. Era uma pergunta de muita gente no Twitter, será que o Edward ouve o inconsciente também? Será que o Edward ouve só o consciente? E o Edward, ele ouve só a parte consciente, isso fica muito claro, ele não consegue ir além do inconsciente da pessoa. E tem a questão da mente da Bella, que a mente da Bella funciona de uma forma totalmente diferente, que ele não consegue chegar nem no consciente da Bella. Fica um pouco claro no livro que talvez os pensamentos dela sejam rápidos demais, que ela tenha muitos pensamentos na cabeça, e por isso é uma frequência diferente da que o Edward consegue ler ali a plano de consciência. E tem uma questão também, ainda falando de pulsão, né, que pulsão é tudo aquilo que a gente quer fazer, que empurra a gente pra fazer, ela é um pouquinho diferente de instinto, porque instinto é tudo aquilo que vem da nossa hereditariedade, então a pulsão ela não é um instinto, elas são coisas que estão ali juntos, mas não são a mesma coisa. E a Bella, assim como todos os humanos, segundo o Edward, tem um instinto de fugir dos vampiros. E eles não sabem por quê. É uma coisa que tá no código genético mesmo. Porque alguma coisa a gente sabe que é perigoso, alguma coisa sabe que precisa fugir, alguma coisa sabe que vamos manter distância. E na Bella, a gente vê que ela não tem isso com o Edward, ela não sente medo, o instinto dela não empurra ela pra longe do Edward. Então a gente pode ver que nesse caso, as pulsões dela, aquilo que ela tem de desejo dentro dela, sobressai o instinto totalmente. Então a pulsão dela vai muito além do instinto, ela meio que ignora o instinto. Então a Bella é uma pessoa que ela é muito ligada, muito movida pelas pulsões dela. E a gente pode até perceber mesmo uma desconexão aí com as pulsões, porque a Bella é muito autodestrutiva, ela não liga para as coisas, ela não tem um senso muito bom de autopreservação, ela tenta se destruir, claro que de forma inconsciente, tentar se destruir. De alguma forma, ela sempre encontra a destruição, sempre encontra aquilo que vai levar ela pra morte. Pulsões dela de vida e de morte, né, o que faz ela viver e morrer, tá muito desregulado, porque ela tem um senso de autodestruição muito, muito grande. Voltando um pouquinho para aquele assunto do começo do vídeo, que são os sonhos, né? O Edward, ele fala várias vezes que ele quer sonhar com a Bella, porque o sonho nada mais é que a realização de um desejo inconsciente nosso. E quando a gente não pode realizar esse desejo na vida real, por exemplo, realizar mesmo de forma efetiva, a gente pode dizer que a nossa mente se contenta em realizar por meio da fantasia, por meio do sonho. E o Edward, ele sabe que muitas horas ele não pode satisfazer o que ele quer fazer com a Bella nesse primeiro livro. Então, por exemplo, no começo do livro ele não pode beijar a Bella, ele não pode ter relações sexuais com a Bella, ele não pode ficar muito perto da Bella, ele não pode tocar muito a Bella, porque ele pode esmagar o crânio dela. Então tem muitos momentos em que o Edward, ele tem muitos desejos, muitas pulsões dentro dele que ele não pode satisfazer, porque tem o superego dele ali, ó, as morais, os costumes, né, que ele tem, a cultura do Edward tem uma moral muito grande, não beber sangue humano, ser vegetariano, preservar a vida humana, então ele tem um superego muito forte, uma coisa que o anjinho dele é muito forte, então ele não consegue dar vazão a esses desejos dele, ele não consegue encontrar uma forma de ponderar as morais do superego dele, do anjinho, com os desejos do diabinho, do Id. Ele não consegue ponderar isso. E o livro inteiro é sobre essa tentativa de ponderar. Então ele fala várias vezes de forma melancólica que ele queria sonhar para realizar esses desejos, né? Porque inconscientemente a mente dele ia se satisfazer, né? Só sonhando, realizando esses desejos, né? Que de forma fantasiosa ali no sonho, ela ia ficar satisfeita. Então, como ele não pode resolver, né, realizar de forma
verdadeira, na vida real, ele se contenta em apenas sonhar. Mas ele não pode também dormir e sonhar. Então ele fica nessa batalha, nessa luta que tem dentro dele, esse sofrimento dentro dele. Eu queria muito sonhar com a Bella, eu queria muito respeitar aqui meu superego e fugir e ficar longe da Bella, mas eu gosto muito da Bella. Então o livro inteiro é uma briga do Edward, do id do Edward com o superego do Edward e o ego dele tentando ponderar essas duas coisas e encontrar uma forma de fazer esse romance acontecer. E é até interessante falar disso, porque o Edward, além de ter essa obsessão, essa briga, né, ele tem um certo masoquismo, porque ele gosta de se sacrificar em muitos momentos. Ele não liga pro sacrifício. Ele fica ali a noite inteira do lado da Bella, ouvindo, sentindo, quer dizer, o cheiro da respiração dela, que ele fala que é como botar um ferro quente na garganta dele, só que pior. Ele gosta, ele fica ali porque ele quer, ele poderia fugir, só que ao mesmo tempo é uma coisa que trava ele, que ele não quer fugir. A gente vê um masoquismo muito grande. Ele até fala isso, né, que o leão se apaixonou pelo cordeiro e é um leão masoquista. Ele se reconhece como uma pessoa masoquista, porque ele pega o sofrimento, ele cultiva aquele sofrimento, ele quer continuar com aquele sofrimento. Também no livro, a gente vê o Edward brigando muito com esse monstro dentro dele, né? Ele fica, meu Deus, esse monstro não sou eu. O id, no caso, o diabinho, né? O monstro não sou eu, ele quer tomar conta de mim, se eu libertar ele vai querer, ele precisa tomar conta de mim, meu Deus do céu, eu não posso soltar, não posso soltar. E uma hora ele descobre, ele dá conta, né, que o monstro faz parte dele. O monstro tá ali dentro dele. E isso acontece com todo mundo. O id, quer dizer, que é o nosso diabinho, o nosso monstro, tá ali. Ele faz parte da gente. Ele é uma coisa à parte, ele é uma coisa que tem que ser ignorada. Ele tá ali. Ele precisa estar ali. Então o monstro do Edward, ele percebe no final do livro que não é uma parte além dele, ele tem que aceitar aquilo, ele tem que entender como aquilo funciona. E ele começa a entrar nessa jornada, bem no finalzinho do livro, de entender como é que funciona, de entender o que ele pode fazer, o que ele não pode, os limites dele, como que ele pode ir avançando esses limites. Então ele começa a ponderar esses desejos, essas demandas do monstro dele, com as regras morais do anjinho dele, do superego dele. E começa a transparecer isso pro ego. Ele parece que solta uma carga enorme. Ele começa mesmo a conseguir a fazer as coisas com a Bella, a ficar mais perto da Bella, não desejar tanto mais o sangue da Bella. Bom, mas é isso. Ficou um vídeo longo, mas o livro tem tipo 700 páginas em folha de bíblia, muito pequeno. Espero que vocês tenham gostado desses pontos que eu separei pra analisar sobre uma ótica psicanalítica. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, porque eu nunca gravei um vídeo desse tipo, analisando dessa forma, deixa aqui nos comentários. Se você tiver algo pra acrescentar, algo que você percebeu também, deixa aqui nos comentários. Esse é um debate muito longo, a gente podia ficar aqui, sei lá, 24 horas falando sobre pontos psicanalíticos pra analisar no livro, porque inclusive acho que a Stephanie Meyer estuda psicanálise, porque tem muito ponto pra analisar. Eu só quis mesmo trazer esses que são mais simples de entendimento pra vocês, esses que são mais legais a gente entender também, que tudo tem um porquê, que não é por acaso que tá ali. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E eu volto em breve com outra análise por aqui no YouTube.